Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos ilumine, nos reconforte e nos conceda a sua bênção para a realização de mais um estudo através da Casa Espírita Joana d'Arc, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A obra é Livro da Esperança, psicografia do nosso amado Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, seu guia espiritual. O capítulo é o 52, na página 148, intitulado Auxiliar. Como de praxe, Emmanuel introduz o tema, ou com versículo. Mateus, capítulo 13, 3, diz o seguinte: Eis que o semeador saiu a semear. Jesus. Allan Kardec, no Evangelho, também diz: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Capítulo 17, item 10. Agora vem a elucidação emanuelina a este capítulo. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta a leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecer. Saibamos assim esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. É um capítulo lacônico, com comentários ligeiros, mas muito profundos e pertinentes, de Emmanuel, pelas mãos sagradas de Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 52, intitulado Auxiliar, do livro da Esperança. Emmanuel se reporta aqui à parábola do semeador, ou daquele que saiu a semear. E Allan Kardec, analisando também esta parábola e outras, neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta uma análise sintética, uma síntese poderosa do sentido da qualidade essencial de que todo ser humano, ou todo cristão, ou todo espírita deveria ter no cumprimento da sua obrigação para com a vida e para com seus deveres de amor. Vemos em Allan Kardec a colocação específica de que a caridade é uma expressão fortíssima do grande codificador leonês, de que a caridade deve ser absoluta e que a perfeição só se caracteriza quando esta caridade, como ele disse, é absoluta. Obviamente entendendo que somente a perfeição absoluta pertence a Deus,
precisamos nos recordar do que Jesus nos afirma neste mesmo capítulo, quando ele fala que seria necessário que perfeitos fôssemos, quão perfeito é o nosso Pai celestial, o nosso Pai que está no céu. Demonstrando com isso que, do ponto de vista humano, da nossa condição de humanidade, deveremos realizar todo o esforço necessário para nos planificarmos, de tal maneira que no estágio em que nos encontramos, que não é o de perfeição absoluta, nós nos tornamos perfectíveis porque nos aperfeiçoamos e atingimos a plenitude. Compreendendo que a perfeição, ela se caracteriza pela perfectibilidade da nossa alma, não pela negação da perfeição que seria a imperfeição, e nem pela perfeição absoluta que somente seria de Deus, vamos entender que a cada instante nós nos aperfeiçoamos e nos tornamos plenos na condição de humanidade, ou na posição que ocupamos em humanidade. De modo que, do ponto de vista humano, é perfeitamente compreensível que sejamos, é perfeitamente factível, ou realizável, ou executável, ou exequível, que nós nos tornemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, o nosso Pai celeste. Não do ponto de vista do Cristo, que ocupa um patamar acima, e que haverá de apresentar talentos ou aptidões desenvolvidas no tempo e no espaço, que transcendem, com certeza, a nossa condição humana. Mas, uma vez atendidas os pressupostos e as prerrogativas humanas da nossa condição humana, é possível que atinjamos a condição ideal de humanidade, exaurindo as nossas possibilidades humanas e atingindo a nossa plenitude humana. Demonstramos a nossa imperfeição, não por negarmos a perfeição, mas por não sermos perfeitos ainda. A perfectibilidade é esta característica a que se refere Jesus, quando nos sugere, quando nos propõe que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Neste mesmo capítulo, analisado por Allan Kardec, e analisado também por Emmanuel, no capítulo de hoje, do Livro da Esperança, vemos que a representação simbólica da parábola do semeador é uma demonstração clara da qualidade indispensável ou essencial, numa linguagem direta, clara e precisa e objetiva, do que o trabalhador precisará ter para ser consolado, para ser perfeito e para atingir a plenitude da caridade absoluta, que é a tônica ou a característica fundamental daquele que se diz cristão, ou daquele que segue ou que cumpre a lei de Deus, que compreende os ensinos de Jesus e a aplica à própria vida e a ensina para consolar e orientar a outros que o buscam pelo caminho. De tal modo que a parábola do semeador, aqui, meus amigos, é de uma simplicidade, de uma pureza extraordinária, e nos apresenta pura e simplesmente a característica, o dom, ou aptidão que precisamos ter para não nos acomodarmos, para não nos entregarmos às questiúnculas próprias da humanidade inferior, ou às dificuldades típicas das criaturas egóicas, egoístas e orgulhosas. O que estas desvirtudes, ou o interesse pessoal a que se referem os espíritos da codificação lá em O Livro dos Espíritos, é o que provoca esse desencontro, ou esta incongruência, ou essa incoerência nos nossos comportamentos, ferindo, de tal modo, os padrões éticos que deveriam nos caracterizar no exercício do amor e da caridade, para sermos reconhecidos como discípulos ou apóstolos do Cristo, ou filhos de Deus, numa linguagem paulina. Deveríamos perguntar a nós mesmos a razão pela qual nós espíritas, ou nós cristãos, ou aqueles que seguem os ensinos ou cumprem a lei de Deus, não conseguem se consolar, ou não conseguem consolar corações alheios. Como visto, é porque ainda estamos pejados pelos interesses pessoais, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, e precisamos erradicar
de nós mesmos tais coisas, para que a caridade tome lugar, se amplie, tornando-se absoluta. Ou melhor, para que a perfeição aconteça, ou nos tornemos perfectíveis. Mas aprendemos também, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que a missão primordial precípua da doutrina espírita seria a da consolação dos seres, mas também a da instrução, sugerindo-nos o Espírito de verdade que nos dispuséssemos à prática do amor e à prática da instrução, que nos instruíssemos e nos amássemos. É uma sugestão desafiadora para aquele que deve buscar aperfeiçoar tais princípios ou sementes do conhecimento da lei de Deus, para se tornar dúctil à vontade dele. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo comprova ou demonstra a finalidade principal do Espiritismo para o consolo das criaturas. Mas o que percebemos na prática é que muitas vezes nós não nos consolamos e não consolamos aos outros. Parece que há uma incongruência, uma dificuldade intransponível nestas coisas. E será por que isso acontece? Será por que a mensagem do Cristo não surte em nós o efeito necessário, a frutificação indispensável para sermos de fato reconhecidos como verdadeiros espíritas ou como verdadeiros cristãos? O que falta? O que temos feito de errado? Será que a culpa é da semente, do ensino da lei de Deus, ou o ensino da doutrina espírita? Será que o problema é daquele que semeia, que realiza a insementação dos ensinos, a transmissão dos ensinos? Ou será ainda do coração, da terra do coração das criaturas que são destinatárias destes mesmos ensinos? Onde estaria, por acaso, onde estaria, então, a causa desta grande dificuldade? Vamos verificar na parábola do semeador, no capítulo 13, mas comparando a parábola também em Marcos e Lucas, numa análise comparativa da parábola nesses três evangelistas, vamos verificar que o texto começa dizendo que um semeador saiu a semear, isso pelas palavras, pela boca do mestre, que falava às multidões, e não falava apenas para os 12. Aquele que semeia saiu a semear. Esta expressão se encontra, inclusive, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos textos antigos, e pode ser encontrada também em alguns, nos demais evangelistas, nos evangelistas. De modo que as traduções mais modernas falam de semeador. O semeador saiu a semear, mas os textos antigos falam que aquele que semeia, há uma diferença. Que aquele que semeia saiu a semear. E que a parte da semente caiu na estrada, ou no caminho. E as aves vieram e comeram a semente. Outra parte caiu, a expressão do texto, em terreno pedregoso. E porque não tinha terra e o sol era forte, a semente se queimou. A terceira semente também foi plantada, ou foi jogada, ou caiu entre espinheiros. E foi, então, e porque ela crescia, e crescendo junto com elas, diz o Lucas, não apenas Mateus e Marcos, e a semente, ou as sementes crescendo com eles, com os espinheirais, com os espinhos, foram sufocados por estes, e também as sementes morreram. E a última terra foi a terra boa, onde caiu a semente. E esta semente produziu frutos, e porque a terra era boa, produziu frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, mostrando que há uma capacidade distinta de criatura para criatura, ou de terreno para terreno, de terra para terra, para a produção a partir da semente que é colocada na terra boa. Porque uma produziu 100, conforme a capacidade, o momento e o talento de cada um, a capacidade de aproveitamento da semente que é o ensino de Deus, ou da doutrina espírita, uma linguagem bem espírita, trazendo para aqui para nós. Uma semente por 100, por 60 ou por 30.
Jesus, então, perguntado a respeito do significado desta parábola. Esta é uma das duas parábolas em que Jesus as interpreta. E vamos ver os discípulos perguntando a respeito desses sentidos, e Jesus diz a razão pela qual ele falava por parábolas, porque era preciso ter ouvidos de ouvir. E Jesus esclarece que a semente que caiu, que a semente era a palavra de Deus, e que a semente caiu, que a semente que caiu primeiramente no caminho, representa aquele que ouve a palavra, mas não a compreende. E ela, por consequência, a semente morre. Não frutifica. E o maligno, segundo Jesus, é o texto, consome a semente. E ela, então, morre. A semente que caiu em terra pedregosa representa aquele que ouve a palavra, compreende, se empolga e se alegra com a palavra, com o ensino. Mas, com o advento das dores, das perseguições e das tormentas de Jesus, a semente, então, fenece, arrefece. Esse indivíduo, então, perde a oportunidade da incementação, da frutificação, porque ele se escandaliza, segundo Jesus. A semente caiu entre espinheirais ou espinhos, cresceu junto com os espinhos, segundo Lucas, lá no capítulo 8. Embora essa informação não esteja em Marcos nem em Mateus, mas em Lucas aparece. A semente cresce, ela traz o princípio germinativo, cresce com os espinheirais. Mas porque não havia terra suficiente, ou melhor, representa, segundo ele, segundo Jesus, aqueles que ouvem a palavra, mas que se deixam seduzir pelas riquezas e pelas ilusões do mundo. E logo a semente morre. Ele perde também o momento, ou a oportunidade da insementação. E, finalmente, segundo ele, a terra boa seria a terra daqueles que ouvem, compreendem e aplicam os ensinos, que aplicam a semente e geram frutos. Mas que esses indivíduos, por sua vez, por melhores que sejam, porque todos são bons, essa terra é constituída de pessoas boas, conforme a capacidade germinativa ou de elaboração desses princípios ou desses ensinamentos, essa semente haverá de produzir 1 por 30, 1 por 60 ou 1 por 100, mostrando que cada um tem o seu momento, tem o seu instante e tem a sua oportunidade. E nós não podemos exigir e nem forçar a ninguém. O texto, então, mostra que aquele que semeava saiu a semear. E eu disse que há uma diferença entre aquele que semeia e o semeador. Aquele que semeia não é caracterizado, não é qualificado, nem identificado. É semelhante à figura do bom samaritano, ou daquele homem também na parábola do bom samaritano, que desce de Jerusalém para Jericó e que foi assaltado por salteadores ou bandidos. E que recebe a assistência das pessoas que passavam por ali, do levita, do sacerdote, depois do bom samaritano. Vejam que este homem que descia também não é identificado. O bom samaritano também não é identificado senão pela sua nacionalidade. E também, da mesma forma, não é qualificado este que semeia. Porque aquele que semeia não é necessariamente o indivíduo que exerce a atividade ou o ofício ou a profissão de semear. Aquele que tem o ofício, que exerce o ofício de semear, é o semeador. Mas também poderíamos dizer que o legítimo, se é que existe um semeador, a ser identificado aqui, prestemos então o nosso preito de gratidão a Jesus, que seria o legítimo semeador, e que sabe muito bem o que faz. Mas no texto apresentado, podemos estender o significado a todos aqueles que trabalham na insementação, levando a semente a todos os territórios, a todos os ambientes. E para isso ele precisa sair.
Aquele que sai realiza um ato de quebra da própria comodidade. O verbo sair é um verbo de ação e indica que este indivíduo está empreendendo esforços necessários para romper a sua acomodação ou seu o espaço diminuto da sua órbita de atuação imediata para alcançar outros destinos e outros objetivos e outros corações. Isso me faz recordar aqui a parábola, a passagem, na parábola passagem também em Lucas, da pesca maravilhosa em que Jesus prega na praia, entra no barco de Simão Pedro e pede que ele, então, leve ou conduza a embarcação para águas mais profundas. Simbolizando isto, o desafio que o aguardava todos os seus discípulos e apóstolos para o grande trabalho de pregação do evangelho pelo mundo. Aquele que semeia saiu a semear. Aquele que semeia também demonstra a ação de semear. E aquele que faz a ação de semear também reforça ainda mais potencializa a sua ação de semear, saindo para semear. Vejam que há um processo dinâmico, de constante transformação daquele que se propõe à realização do trabalho. E aí vamos começar a entender que neste trabalho não pode haver acomodação. Deve haver renúncia, sacrifício, esquecimento de si mesmo, com vista ao trabalho que não nos pertence, entendendo que todas as oportunidades vêm de Deus e que não temos o direito de exigir nada, nem reclamar. Esta ideia, inclusive, é encontrada no pensamento de Aniceto, do instrutor Aniceto, no livro Os Mensageiros, que se encontra lá no capítulo 2 do livro Os Mensageiros de André Luiz, também pela discografia de Chico, em que encontramos ali uma definição, a apresentação de Aniceto a André Luiz, apresentando os tópicos, as condições do trabalho. Que ali, ou lá, em nosso lar, encontravam-se ele na instituição do homem novo, e o que o seu trabalho seria o de renunciar-se a si mesmo, de compartilhar responsabilidade sem atribuir a culpa a ninguém, de esquecer-se a si mesmo, de renunciar às vaidades trazidas do mundo, compreendendo, como ele encerra, dizendo rapidamente, compreendendo que toda oportunidade divina de trabalho vem de Deus, toda oportunidade vem de Deus, e que não temos o direito de exigir, de exigências descabidas, fundadas na vaidade mesquinha dos homens da terra. Que ali era a instituição do homem novo. Vejam que é uma visão austera, não é? Daquele que tem profundo senso de responsabilidade e que não se condiciona a nenhuma outra condição senão a atividade de semear. Já começamos a entender aí, meus amigos, o sentido, a razão pela qual muitos de nós desanimamos pelos caminhos, não conseguimos atingir o fanal da obra do evangelho no coração do mundo, e não conseguimos redimir sequer a nós mesmos, e muito menos o mundo, para que ele se torne melhor, mais aprazível e convivível, habitável. De modo que aquele que semeia saiu a semear. E o mais interessante é que aquele que o texto diz, a parábola do semeador diz, que ele saiu e não disse se ele voltou. Mostrando com isso que a atividade do bem, que a atividade com Cristo, a atividade da insementação, da palavra, do ensino, como ele diz, ela mira sempre o futuro, sempre contempla o que está à frente, o que está adiante, que não devemos contemplar ou observar o passado senão como uma referência ligeira para que nos redirecionemos em busca dos objetivos futuros, sempre olhando para frente, sempre caminhando na vanguarda, nunca olhando para trás. E esta ideia encontra lógica no pensamento do Cristo, quando ele diz que aquele que tomasse da sua charrua, que não olhasse para trás. Mostrando que o trabalho é sempre para frente. Que aquele que semeia não volta atrás. Que o trabalho realizado por aquele que semeia, quando com Cristo, se consolida por si mesmo e serve de base para outros trabalhos que outros haverão de realizar
na nossa retaguarda. E abrimos campo, pela conclusão da responsabilidade do trabalho ali, para outras atividades para as quais seremos ainda chamados, em continuidade da nossa tarefa, junto do Cristo. A semelhança do barco na pesca maravilhosa de Lucas, que foi conduzido a águas mais profundas, sob a batuta, sob a tutela e a direção do grande timoneiro da terra, que é o nosso Mestre Jesus. Nesta parábola, nós vamos encontrar 3 elementos básicos, digamos assim, que poderiam nos ajudar a entender a razão pela qual o trabalho da incementação não nos consola na doutrina espírita, ou a razão pela as qualidades, ou poderia nos ajudar a entender as qualidades indispensáveis à prática e à execução da obra da incementação junto do Cristo na seara do Mestre. A primeira condição seria, o primeiro elemento constitutivo da parábola do semeador é a terra, composta de 4 tipos: o caminho, as pedras, o pedregulho, os espinhos e a terra boa. Nós teríamos um outro elemento que seria a semente, que faz parte também da parábola, que deve ser analisado. E o terceiro elemento é aquele que semeia ou semeador. Aquele que semeia não é um profissional. É aquele que realiza o trabalho e pode ser qualquer um. E aí nós nos perguntamos, se a semente para a realização do trabalho é boa, e quando o trabalho não se executa, ou quando ele é infrutífero, se é a semente, se podemos atribuir ou imputar a culpa do fracasso ou do insucesso à própria semente. Não. A semente é boa, porque a semente é o ensino da doutrina espírita. E ela é uma mensagem para toda a humanidade, não apenas para os espíritas. Nós somos os guardiães da mensagem e devemos aplicá-la nós mesmos para termos a autoridade necessária na convicção das consciências que nos ouvem e nos acompanham como nuvens de testemunho. Mas a mensagem é para toda a humanidade. E ela vem para o consolo, para a instrução e para o auxílio de todos os homens na Terra. Uma mensagem que vem de Deus. É o Consolador prometido pelo Cristo, mas que vem do coração sagrado dos céus, que é o nosso Pai, o nosso Deus Criador. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E onde podemos ver isto? A qualidade da semente pode ser vista, por exemplo, no primeiro terreno do coração humano, o caminho, mostrando com isso que talvez este semeador, que não é o Cristo, obviamente, talvez não tenha a experiência necessária para colocar a semente nos caminhos, porque talvez não seja um ambiente mais adequado. E Jesus disse que o caminho seria aquele que recebeu a semente no caminho, seria aquele que recebe o ensino, recebe a palavra, mas não a compreende. Seriam os incrédulos, os endurecidos, não necessariamente maus, porque a proposta é para todos. E ainda que ele não se converta agora, o tempo chegará, quando ele estiver pronto. E é fundamental que compreendamos isso. Obviamente, a semente também que foi lançada no caminho, é também lançada ali para que outros tenham a oportunidade de se beneficiarem dela. Como podemos ver, por exemplo, nos textos da Torá, em que é recomendado que se lancem sementes, inclusive pelos caminhos dos canteiros ou dos talhões, para que os transeuntes, os caminhantes, os passantes, possam se beneficiar dos frutos daquela semente que foram lançadas a esmo pelos caminhos. Mas aqui também podemos imaginar que talvez ele não tenha talvez a habilidade ou conhecimento necessário para jogar ou lançar a semente num território que não seria o mais adequado, não porque era mau, mas porque naquele momento ele não estava pronto nem preparado. Por causa da incredulidade. Seriam os gentios, para os quais Jesus não recomendou que fossem buscados, pelo menos nos primeiros momentos, porque o momento chegaria. E chegou.
quando Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, foi até eles para levar esta semente, mas no momento azado, no momento adequado, no momento certo. O segundo terreno, também representativo da criatura humana, do nosso coração, é o terreno do solo pedregoso. O solo pedregoso, segundo Jesus, seria o daquele que, não dispondo de terra suficiente, foi crestado pelo sol, a semente germina, e ele foi, então, queimado porque não havia terra, também foi queimado, e foi consumido. Eu me esqueci de um detalhe muito importante. A semente era boa, para provar que ela é boa, porque as aves no caminho comeram esta semente. Se as aves comeram, é porque a semente era boa, era gostosa. Então, o problema ali não era da semente. No segundo terreno, na segunda terra, que é o solo pedregoso, nós temos aqueles indivíduos que, no primeiro momento, segundo Jesus, ouvem o ensino, compreendem, se empolgam e se alegram. Mas, com a chegada das tormentas e das desgraças, das tragédias, das perseguições, se escandalizam e a semente morre. Ele diz o seguinte, que a semente germina. A semente ali, mostrando que ela tinha potencial de crescimento e utilidade, germina, mas porque a terra não era suficiente, ela então morre. Mostrando que se o semeador tivesse colocado um pouco mais de terra, ou tivesse prestado mais atenção nas condições climáticas para que o sol naquela época não fosse tão forte, talvez a semente frutificasse. Porque ela, potencial germinativo, ela possuía. Então aí, a culpa também não é da semente. O terceiro território, o terceiro solo, seria o do espinheiro ou dos espinhos. E Lucas diz que a semente também colocada ali, ela germina e cresce junto com os espinheiros. Então, ali, mesmo ali, ela também traz o seu potencial germinativo e de crescimento. Ela tem potencial. Mas o que acontece? Segundo Jesus, as intempéries dos interesses ilusórios do mundo e das riquezas desviam as consciências. E aquela mensagem que foi recebida e que germinou não frutifica, não realiza o seu trabalho de frutificação, mostrando-se com isso que, mais uma vez, a culpa também não é da semente, que é de excelente qualidade, que é de excelente qualidade. Mas, finalmente, a semente cai no solo. E o texto diz cair. Em todos os solos, a semente cai, mostrando que talvez ela foi lançada a esmo por aquele que semeia, por não ter a perícia necessária, com exclusão aqui de Jesus, que tem perfeito conhecimento desse processo, mas talvez porque a semente cai, quando semeada, ela cai, porque ela realiza um movimento natural pela própria força da gravitação, mostrando com isso que a espontaneidade, que a naturalidade do lançamento da semente, da insementação, deve ser fundamental para que ela surta os efeitos necessários da frutificação. Que o ensino não pode ser imposto, como poderia ter acontecido, por exemplo, lá no coração, na semente que foi lançada, que caiu no caminho. Porque ela recebe, mas não compreende. São os incrédulos, os endurecidos. Não necessariamente irmãos. Mas também não frutificou nos pedregulhos, porque não havia terra, ou seja, vontade, esforço, persistência. São aqueles empolgados, aqui que nós chamamos mineiramente de fogo de palha. Se empolgam e depois arrefecem a sua vontade, perdendo a oportunidade. E depois também os espinhos, dentre os quais a semente frutifica, mas que são abafados pelos interesses do mundo ou por interesses pessoais, secundários, escusos. Muitos de nós somos assim. Temos uma perda de foco, digamos assim, perdemos o foco na grande caminhada, na busca da verdade espiritual na nossa existência, da nossa reencarnação. E então caímos nas ilusões do mundo, achando que está tudo bem,
e que nos encontramos na Terra, na atual vilegiatura terrena, carnal, tão somente de férias, buscando a satisfação dos sentidos, e nos desvirtuamos, a semelhança do que aconteceu com aquele que recebeu a semente no coração entre espinhos. E estes espinhos ilusórios sufocam a semente e ela não frutifica. E finalmente a semente cai em solo bom, mas mesmo aí ela não frutifica da mesma forma, porque uma semente produz 30, outra semente boa produz 60 nesse terreno bom e outra 100 no mesmo terreno. São todos bons, encontram-se no tempo certo. São os bons cristãos, são os bons espíritas, são os homens de bem, as mulheres de bem. São aqueles que, mesmo não sendo perfeitos, no sentido absoluto da palavra, compreendem o sentido da sua perfectibilidade, se planificam na capacidade de que dispõem no desenvolvimento da sua fé humana e divina para a conquista da verdade, da consciência ou da autoconsciência, uma expressão bem psicológica. A terra boa é isso. Podemos nos recordar aqui, os senhores devem se lembrar, que em O Livro dos Espíritos, no item 100, nós temos lá a escala espírita, a partir do item 100 até o 113, a escala espírita. E a segunda ordem, ela é constituída pelos espíritos bons, olha só. E dentro dessa ordem você tem classes. São 4 classes, benevolentes, superiores, são 4. Vejam que dentro são todos bons, mas cada um dispõe de uma habilidade mais ou menos desenvolvida para determinadas atividades. Uns são mais benévolos, outros são mais beneficentes, outros são mais intelectualizados, mas são todos bons. Daí a razão pela qual a semente que caiu em território bom, em terra boa, produziu uma por 10, uma por 30, por 60 e por 100. Porque cada um, por melhor que seja, produz conforme o seu tempo, conforme o seu momento, conforme a sua capacidade, conforme as suas conquistas. E isso deve ser levado em consideração. De modo, meus amigos, que a culpa não é da semente. Mas também devemos considerar um outro elemento, o segundo elemento, então, que seria o da terra. Considerar que em cada uma destas terras nós temos uma predisposição mais ou menos desenvolvida para o entendimento, para a recepção da semente no seu suco. E como foi dito, aquele que se encontra, aquele que é a semente que é recebida no caminho, que representa, ou que simboliza a terra ou o caminho, demonstra que precisaria, então, desenvolver-se um pouco mais, aguardando o tempo propício. E é imprescindível que aquele que semeia compreenda e respeite os limites para não se tornar arrogante nem intolerante, impositivo, ditatorial, inquisitorial. Porque isto dispersa, quebra, desanima, frustra e desrespeita profundamente aquelas consciências. Os amigos verdadeiramente amigos são aqueles que compreendem, podem até importunar, advertindo a consciência para aferir a sua condição, a sua capacidade de compreensão, mas também sabe quando deve se afastar respeitosa e silenciosamente. É aquilo que Allan Kardec chama de incrédulo, que precisa ser cultivado. E nesse caso, nesta hipótese, deveremos aguardar o tempo, porque qualquer atitude mais incisiva pode representar uma invasão indébita na consciência do outro, que dispõe de liberdade suficiente para pautar-se conforme lhe aprouver, obviamente assumindo as consequências decorrentes disso. E que caberia, então, ao semeador compreender o tempo, compreender a marcha, como diz a canção, e, acima de tudo, continuar semeando independentemente dos resultados. Continuar saindo, continuar fazendo. Porque nós não trabalhamos com colheitas, nós trabalhamos com sementação. Como já nos ensinava o senhor Honório Abreu, lá de Belo Horizonte. Nós não trabalhamos com colheitas, nós trabalhamos com sementação. A nossa tarefa é semear. Porque a colheita é de Deus. A colheita é de Deus.
aqui numa linguagem, parafraseando aqui, Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas. O território também, o território pedregoso, representando aqueles que recebem a semente em pouca terra e que são crestados pelo sol, são aqueles indivíduos que se atormentam, que recebem a mensagem com alegria, que se empolgam, mas que precisam de assistência, como foi dito, e não podem ser abandonados nesse trabalho. Mas a disposição íntima da terra, representando aí a vontade, deve ser cultivada, respeitada e estimulada, para que não haja desvirtuamentos. Daí o papel fundamental daquele que semeia, no sentido de consolá-los, orientá-los, estender a sua mão, acompanhar-lhes a caminhada e auxiliá-los nas suas recidivas, a fim de que a sua vontade se fortaleça. Eles também não são maus, são apenas fracos, que se empolgam no primeiro momento, mas que desistem diante das primeiras dificuldades. Muitos de nós somos assim. Isso é um obstáculo, é uma responsabilidade lamentável que assumimos e que é compartilhada, é uma corresponsabilidade, uma responsabilidade compartilhada com o coração daquele que recebe a mensagem com empolgação, mas que não a sustenta pela força da vontade, do esforço, do trabalho, da persistência por entre dificuldades, por entre as urzes do caminho. Mas também deve ser devemos também compreender que esses indivíduos também precisam ser cultivados e assistidos por aqueles que realizam o trabalho da insementação, porque diante do sol que sempre estimula, podem também titubear, iludir-se, ou podem ficar cegos, não é mesmo, pela empolgação. Precisam de orientação, de consolo e de esclarecimento. Essa é uma tarefa compartilhada, não apenas com o indivíduo, com a terra, mas também com o indivíduo que traz essa característica da terra, mas com aquele indivíduo também que trabalha na insementação, que é o semeador. Não é culpa apenas dele, porque ele não é mau. É um trabalho conjunto do semeador e do semeado. Nós também vemos que aquele que traz as ideias dos espinheirais são os indivíduos estimulados pelas vaidades do mundo, deveriam também contar com a assistência do semeador, porque também eles não são maus. E se a mensagem não frutifica, é porque não dispõe, talvez, da resistência, ou não disponham da orientação, ou do conhecimento, ou da lucidez indispensável, talvez marcados pelas ilusões do mundo, para compreenderem o sentido real da vida. E para isso precisam ser admoestados, orientados, esclarecidos, amparados, sustentados pelo semeador. Se colocasse, por exemplo, lá no solo pedregoso um pouco mais de terra, se tivesse, por exemplo, esparzido os espinhos para que a semente vicejasse, o seu princípio germinativo seria prolífero e os resultados seriam maravilhosos pelos frutos, pelos bons frutos que produziriam, porque a mensagem é boa. O semeador, que é Cristo, também é bom. Mas aqueles que semeiam, que somos nós, precisamos também de ajuda, porque também somos um pouco de cada uma dessas terras. E, finalmente, a terra boa, que é daquele que, consciencioso, responsável, consciente, ultrapassa os limites da sua acomodação, que se esquece a si mesmo para valorizar o sentido essencial da vida, buscando principalmente os frutos da vida eterna. Numa proposta, aceitando assim a proposta do Cristo, a fim de que se convertendo-se, não é? Em sal da terra, em luz que ilumina, que brilha, luz que brilha no mundo, sob o influxo mais poderoso ainda do sol de primeira grandeza, que é o nosso Mestre Jesus, governador do nosso mundo, e que é o grande estimulador desta grande seara do semeador, daqueles que semeiam no mundo. Meus amigos, é tudo muito curioso, é tudo muito profundo, de tal modo que nós nos socorremos aqui do pensamento de Emmanuel para dizer que a responsabilidade não é apenas da terra que não pôde agasalhar a semente para frutificar,
mas também deve ser compartilhada com o semeador, com aquele que semeia, que somos nós, com a explosão de Jesus. Porque também cometemos os nossos erros, os nossos equívocos. E somos terras imperfeitas que precisam serem trabalhadas para se transformar em terras boas. E para isso precisamos dar o exemplo, ou buscar o exemplo do Cristo, superando a nós mesmos e entendendo que não temos o direito de exigir ou de comprometer a mensagem às custas dos nossos interesses escusos e mesquinhos. Eu sei que tudo é muito difícil, porque trazemos nas nossas reentrâncias os escaninhos das trevas, condicionamentos que não foram devidamente destruídos ou desfeitos ao longo das vidas. São atavismos reencarnatórios dos quais talvez nós não tenhamos não tenhamos total consciência ainda. Vamos precisar da autoanálise, da crítica alheia, ou das experiências até difíceis do mundo para que nos contemplemos a nós mesmos e não nos percamos na crítica a outrem, mas no exercício constante da caridade. Mas esta caridade também não pode ser um mero exercício exterior, o que já é muito bom, e não podemos desconsiderar tal aspecto, porque já é alguma coisa. Mas buscar o sentido da caridade absoluta, que deve ser compreendida como a compreendia Jesus, segundo informado pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E então, trazendo em si, em seu bojo, os efeitos característicos destas três virtudes, a benevolência, a indulgência e o perdão, a nossa caridade haverá de ser absoluta, plena, inquestionável, sincera, transparente, translúcida, para refletir a misericórdia de Deus, para refletir a bondade e o amor de Deus por todas as criaturas. A nossa caridade será absoluta e ela será translúcida, clara, transparente, sem as pejas do interesse pessoal, sem as obliterações, as fraturas características dos interesses mesquinhos do mundo, que se baseiam muitas vezes no interesse filantrópico para a autopromoção daqueles que promovem tais atitudes para que logrem êxito no sucesso que buscam ter na conquista de mais riqueza, de mais poder e de mais domínio. De tal modo que a nossa caridade absoluta, uma vez implementada neste sentido, haverá de se manifestar de forma límpida e transparente, genuína, por todos os meios e por todas as vias. Na caridade, no exercício do bem material, no pão que se dá, porque também é importante, mas principalmente na caridade moral, no bem moral que realizamos de forma incondicionada, na salvação de nós mesmos, porque nós nos libertamos do mal que fazemos ou do mal que recebemos, e libertando aqueles corações endurecidos ou ignorantes, não necessariamente maus, que agem automaticamente assim, por automatismo atávico, e que podem ter a ensancha, no contato conosco, na reflexão que fazemos de Deus, a oportunidade de se reconhecerem e de se transformarem convertendo-se. Tal como diria Paulo de Tarso, fazendo todas estas coisas, eles acumulariam, os culpados acumulariam sobre as suas cabeças as brasas incandescentes da culpa. O silêncio, como diziam os espíritos André Luiz no livro Ação e Reação, o silêncio dos bons é fator, a humildade dos bons é fator essencial na transformação daqueles que fazem isso. É um desafio, não é mesmo? A transposição de nós mesmos, a mudança daquilo que somos, a renúncia a todo tipo de comodidade. Mas vale a pena, porque a partir daí, a nossa caridade absoluta não estará condicionada a nenhum fator externo, porque os fatores internos impeditivos não existirão mais em nós, não serão óbices à nossa conduta e à nossa ação. E os fatores externos, por mais difíceis que eles sejam,
não serão nada mais, nada menos do que problemas das próprias criaturas, que não terão o condão de nos transformar naquilo que somos e no conceito que temos de nós mesmos, diante de Deus, diante das leis do Senhor. Meus amigos, eu gostaria de desejar a todos muita paz e que a proposta da parábola do semeador seja para aqueles que somos aqueles que semeiam uma advertência seríssima aos nossos corações desanimados, a fim de que, nos transformando em terras boas, produzamos frutos. E produzindo frutos, alimentemos a fome e a necessidade alheia, libertando-nos de quaisquer exigências que nos condicionam a resultados que não nos pertencem. O importante é que façamos o bem em qualquer circunstância. Que sejamos bons, não como negou Jesus, bom é só o Pai que está nos céus, mas bons no sentido da escala espírita de Allan Kardec, lá no item 100 e seguintes, para que nos caracterizemos pela prevalência do amor, no amor no sentido mais amplo, que não faz acepção de pessoas, que não julga, que não exige, que simplesmente ama e que dá ao outro de ser como ele é, ou como ele queira ser, aguardando o momento certo, sem que isso represente que estejamos perdendo tempo, nos tornando infelizes. Porque já estaremos na paz de Deus e do amor do Cristo. Desejo a paz, o amor e a esperança, a felicidade e a glória de estarmos, em nome de Deus, servindo à sua vontade para o cumprimento integral e incondicional de seus desígnios na terra. O meu muito obrigado a todos que nos ouvem, o meu abraço fraterno a todos, e o meu agradecimento profundo ao nosso presidente, José Roberto, pela oportunidade do trabalho da noite. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe.